Ok, aqui vamos nós falar sobre Confluent. É, Vocês podem ver que eu andei quebrando minha promessa quanto a mostrar material de Confluent para vocês, tutoriais. E daí eu pensei, o que acontece? O YouTube, ele tá fazendo dublagem automática de vídeos. Então, se o vídeo é muito importante para a comunidade, ele faz dublagem automática. Para você ter uma ideia, eu tenho alguns vídeos meu e eu tenho um canal pequeno que estão dublados do português para o inglês pelo YouTube. Daí então, como é que você vai saber onde é que você vai aprender a usar o Confluent, né? Então, eu estou trazendo a dica para vocês, que é esse website aqui, ok? O Pixaroma. O Pixaroma, ok, a maioria dos vídeos dele estão dublados em várias outras linguagens, inclusive o português BR. Ele tem uma conexão muito forte com o pessoal do Confluent, tá? Ele dá dicas, ele prepara. É excepcional o canal desse cara. Tanto é que aqui, por exemplo, ele está no vídeo 56 de tutoriais ensinando você o Confluent. E ele não só ensina, como no Discord ele prepara workflow, tá? E disponibiliza para você. Então você dá join no canal do Pixaroma e daí você entra no Discord, você não precisa pagar nada, não precisa de Patreon, porcaria nenhuma, é free, tá? Uma dica para vocês é esse episódio aqui dele, tá? Eu vou tirar o áudio. Mas olha só, daí você vem aqui e tem áudio track. Você pode ver que ele tem 12 tracks. E daí então ele vai ter aqui Português Brasil. Vamos ouvir um pouco. Opa. Então, vamos arrastar e você pode ver na lista sugerida aqui poder de carregador de Sphere. Se você tiver poderes do Sphere baixados, poderá encontrá-los aqui. Eu não sei como é que isso ficou no microfone, né? Eu não estou gravando o áudio do desktop. Por exemplo, esse daqui dele, esse vídeo dele aqui, que é o vídeo 55, ele vai te ensinar a instalar um Confluent mais moderninho do que aquele que eu te ensinei anteriormente. E esse Confluent, ele inclusive vai trazer otimizações, que você clica no botão e ele otimiza. E tudo isso ele vai estar te ensinando em português, então ele vai te ensinar várias coisas aqui em português, tá? Vamos colocar o seguinte, eu estava gerando vídeos com o AN 2.2, estava demorando 26 minutos. Desde quando eu instalei esse Confluent que ele sugere no vídeo 55, caiu para 15 minutos. Depois eu vou seguir umas sugestões dele de otimização, como diminuir os frames para 16, e daí caiu para 15, para 10 minutos. Né? Então, com esse episódio aqui, eu estou gravando vídeos de 5 segundos em 10 minutos na minha placa de vídeo 3080 com 12 gigas de RAM. É uma placa velha, tá? Daí vamos ao próximo. Esse daqui, por exemplo, é um dos Confluent que eu peguei para testar o One 2.2. É, Vou falar para vocês agora um pouquinho do One 2.2, tá? Vamos aqui, ó. Vou mostrar esse vídeo aqui. Essa é a imagem do Duck Duck, né? E esse daqui é o vídeo que eu gerei em exatos 3 minutos, ou 2 minutos e meio, por aí. Então, para você ver, as otimizações são tamanhas que você pode chegar a diminuir de 26 para 15, para 10, para 2 a 3 minutos. E olha aqui que o vídeo tá bem legal, né? O CompUI que ele ensina a instalar, ele vem com uns recursozinhos extras. Por exemplo, você tem um monitor que ajuda você a ver o consumo de RAM e GPU, tá? Você pode liberar aqui a memória e tudo do processamento. Ó, eu estou clicando aqui, ó, ele liberou a minha RAM da minha placa de vídeo. Ele vem com esse bonequinho lindinho aqui também, que você pode usar ele para dar uma limpeza na RAM. Ó, daí ele diz aqui, não, eu não limpei quase nada, cara. Da onde tinha, já tinha limpado, que é simplesmente vindo clicar aqui nesses dois. E aqui ele mostra até o desempenho do teu processador, GPU, o que é que está acontecendo quando você está trabalhando.
O que é esse daqui? Esse daqui é de um outro canal, só que infelizmente ele não está em português, tá? Em que o cara disponibiliza inclusive o workflow também de graça e ele dá dicas de como funcionar. Eu vou falar um pouquinho sobre esse canal, já que a diminuição para 3 minutos é uma coisa excepcional, né? Apesar de que eu estou gravando numa resolução bem baixa. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre como é o nome? É, porque o que acontece? O One 2.2 ele é Safe Tensor. Safe Tensor dele é 13 gigabytes. Então ele tem um Safe Tensor para high noise, que seria alto barulho, e baixo barulho, que seria low noise, né? Mas não é barulho, é outra coisa. Então ele vai passar por 13 gigabytes, vai fazer o processamento primeiro. Depois, quando ele terminar esse processamento, ele vai tirar os 13 gigabytes da memória para jogar outros 13 gigabytes da memória, e é o de low noise. Então, como você pode ver, é, ele ocupa muita memória. E nessa de tirar da memória, botar na memória, é tempo que passa. E sendo que ele não vai dar uma limpeza total na memória, então você vai ter um probleminha aí de memória. Você vai jogar metade da memória RAM da tua placa de vídeo e vai jogar outra metade da memória RAM. Se não tiver memória RAM o suficiente, ele vai jogar o resto na memória do teu HD. Então é rápido na RAM, é lento na RAM e é ruim no teu HD, mesmo que seja um SSD. Daí o que é que o pessoal faz? Eles trocam o Safe Tensor por GGoF, tá? O GGoF é uma otimização que eles fazem. Há uma perda de qualidade? Há, mas ela não é muito significante. Então, por exemplo, se você usar o 14B do 2.2 da One, ele é fantástico, te dá uma qualidade fantástica. Mas se você usar o 5B, ele vai te dar uma qualidade ruim, ele vai dar coisas, artefatos, ele vai violar a lei da física. É uma zona o 5B. Não use o 5B a não ser que você tá lascado, tem que usar o 5B mesmo, né? Então, qual é desse cara aqui? Esse cara aqui é o Aldeia Lab. Infelizmente, ele não tem tradução para o português BR, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que ele fez aqui. Ele te mostrou, em primeiro lugar, que você não precisa usar o CFTS. Você pode baixar um GGUF, né? Eu vou chamar de GGUF, pode ser GGUF, mas o que é que o GGUF faz? Para caber na tua memória da tua placa de vídeo, ele vai ter várias configurações de GGUF que o pessoal fez para melhorar isso. Porque se você jogar tudo na tua placa de vídeo, vai ficar muito rápido, você vai ganhar muito tempo. Só com o GGUF eu consegui reduzir de 26 minutos para 15 minutos, tá? E daí ele vai ter um GGUF de 5.3 gigabytes. Isso quer dizer que você pode rodar o One 2.2 imagem para vídeo, ok? Numa placa de 6 VRAM, VRAM, né? Que é uma placa de vídeo só com 6 gigabytes. Daí você vai ter de 7 gigabytes até. Você vai ter até aqui, ó, 6.52. Eu estou usando, ok, o Q5, que é 10 gigabytes, mas talvez fosse melhor eu usar o Q9, quer dizer, o Q4, né? Mas eu estou usando o de 10 gigabytes aqui, que é o Q5. Quanto mais próximo vai estar do SafeTensor original. Até o ponto do ridículo, que é o Q8, que é 15.4 GB, que é maior do que o SafeTensor, que é de 13 GB. Talvez haja um ganho aqui que ele incrementa, né? Ele vê assim, não, agora eu posso até incrementar, né? Mas você pode ver que ele está operando de 16 GB para baixo. Por quê? Porque a maioria das placas da NVIDIA é de 16 a 6 gigabytes hoje em dia. Então ele buscou isso. Daí você vai ter um para imagem para vídeo, tá? Deve ter um aqui também, deixa eu ver aqui, cara. Imagem para vídeo, ó, você chega aqui, daí ele vai ter aqui, caramba, eu nunca entrei aqui. Boletins, lé, 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 lé. Vamos lá, vamos voltar para aquele treco que a gente estava lá, né? Aqui é imagem para vídeo. Por que você quer imagem para vídeo? Porque você pode gerar a tua imagem
e daí a partir daquela imagem você construir o negócio. É melhor do que texto para vídeo. Mas tem GGUF para texto para vídeo também, tá? Mas não vai ser o tema hoje. Então você baixa um GGUF aqui, vamos supor, de 5.3 High Noise, depois você vai baixar o 5.3. Você tem que olhar sempre aqui, ó. Vou baixar o Q2, né? De High Noise, daí você vai baixar o Q2 de Low Noise. Pronto, 5.3 você vai conseguir rodar ele numa placa de vídeo de 6 GB. É, a memória ela influencia muito mais do que o poder de processamento da placa de vídeo. Então, por exemplo, eu tenho uma i80 ali que depois eu posso até ver qual é a velocidade que ela vai processar isso depois, né? Mas não hoje. Hoje eu queria te mostrar isso aqui. E daí, então, outra coisa que ele fala aqui por exemplo, ele tem aqui o documento, tá? São os prompts para você saber como fazer um prompt legal. Vai estar em inglês, mas você pode colar no chat GPT, o chat GPT vai traduzir para você. Aí tem aqui a fórmula, estilo, como você fazer, tipo de imagem, ok? Aqui, ó, fonte de luz. Daí você tem aqui tipo de luz. Daí ele tem o exemplo do prompt, ele dá uma negritada aqui no que vai valer. Tempo do dia, porque a luz do tempo do dia, a gente está em luz, né? Aqui, shot size, que é o tamanho que você vai dar o shot da imagem, né? A composição, que é a composição dos personagens. Vejamos aqui, focal length, são os tipos de lente que você vai usar. O ângulo da câmera. Então, com isso aqui, você consegue dar uma olhadinha como construir melhor um vídeo para você. E, para finalizar, aqui ele tá dando uma coisa que já é o normal. Você vai usar o que o One manda você usar aqui. Então, isso aqui não influencia muito, não. Que é o Safe Tenso aqui de VAE. Daí, isso aqui é o mais importante, que é o Light to Video LoRa. Ok? Isso aqui é que vai reduzir o tempo de processamento para você fazer um AN 2.2 vídeos. E olha que ele dá pau, mas ele reduz. Então o cara vem aqui e diz assim: olha só, eu estou usando. Ele diz que está usando o Rank 32, que é esse daqui: Light to Video 12V, 14B, 480, CFG, StepDit, Rank 32. Eu baixei o 128, 16, mas o Rank 32 realmente é o melhor. E eu tenho usado ele, é só 373 megas, tá? E aqui ele tá o workflow, caso você queira pegar ele para você, tá? Daí você baixa aqui, ó, imagem para vídeo com a Fist Flame e Last Flame, tá? Quer dizer, ele vai ter a imagem inicial e a imagem final. Com isso, você consegue fazer um vídeo maior do que os 5 segundos que o One 2.2 faz. Porque quando você pegar a frame final, você vai dizer para ele: essa é a frame inicial, essa é a frame final, faça isso aqui nesse intervalo, e daí no próximo vídeo você bota a frame final como inicial, e bota a frame final que você quer, e diz para ele: faça isso aqui. Entendeu? Inclusive, eu costumo gerar um vídeo normal, imagem para vídeo, daí eu pego a frame final do vídeo e boto ela como inicial, e daí eu boto para gerar o vídeo novamente. É muito legal isso aqui, ou quando eu tenho duas imagens e eu quero contar uma história no meio daquilo ali. Vamos supor que você está com um personagem anime que dá um alô para alguém e vira as costas e vai andando. Daí você pode botar a imagem final dela andando, a imagem inicial e ela. E no texto você diz que ela dá um alô para a pessoa e vira e vai embora. E daí ele vai fazer essa cena todinha para você. É, Cara, não tem para onde correr. Se você tem uma ideia básica do inglês, o Aldeia Lab eu recomendo. Vejamos se ele tem aqui legendas. Ele não tem outras legendas. Só em inglês mesmo, tá? É, Daí o que acontece aqui? Nós temos agora que eu vou brincar hoje com ele, estou aproveitando que hoje para mim é folga, que é o Benjins a Playground.
Nós temos o Beijinhos aí Playground. Eu não gosto do Beijinhos porque ele dá o workflow falho, tá? Ele não só dá o workflow falho, como ele ainda cobra para você ter acesso ao workflow que está funcionando. Então ele te mostra o workflow lá, daí você vai seguir os passos dele, achando que não precisa pagar para ter acesso ao workflow final. E daí então você se ferra porque dá erro. Eu tentei seguir vários do cara, ok, mas deu pau. Pode ver que o audio track dele, ele tá com português Brasil também. Ó, De hoje, vamos conferir o novo lançamento do Lite X2 Bedran para o modelo de vídeo Ruan 2,2. Agora, tudo se resume o seguinte, Noah, para você ter velocidade, você tem que diminuir a quantidade de steps. Então, vamos supor aqui, o meu step está 6. No One 2.2 original, o steps é 20. 20 demora pra caramba. Então, quanto mais você diminui os steps, melhor. O problema é como é que você diminui esses steps sem perder qualidade. Porque se você diminuir os steps com o One original, ele vai perder qualidade. Então você precisa fazer pesquisa na internet para descobrir como é que o cara anda fazendo essa otimização. Então, aquele cara do Aldeota, ok, ele está usando o GUF, no caso ele usa GUF 4, eu estou usando o GUF 5, porque a placa de vídeo dele só tem 10 GB de RAM. Então, para você ver, o pessoal está usando o 4060 RTX com 10 GB de RAM para fazer, ou com 8 GB de RAM para fazer. Então, não é uma coisa muito cara, tá? Aqui, quando você puxar, ele vai puxar um LoRa diferente desse daqui. Ele vai puxar um One LoRa, mas não é, tá errado. Na verdade, é esse daqui, que é o Lite, ok? Ó, eu baixei o 16, o 64, 32 e 128. Só funcionou bem com 32, no meu caso. Aí você vai botar o mesmo LoRa, 32, em cima e embaixo. Basicamente o que ele explica é o seguinte: vem aqui para o High Noise, daí do High Noise ele deveria passar por aqui, eu desabilitei, mas o dele estava habilitado, tá? Porque eu não tenho o SAGE. Se você tivesse instalado o SAGE, que eu ainda não sei como fazer, ele teria uma otimização e seria em um tempo ainda menor, tá? Mas não muito significante. O significante ele vem por esse daqui, que é o LoRa. Então, quando você jogar aqui o workflow dele, talvez o ConfUI te peça para instalar. Aí você manda instalar, ele instala o que estiver faltando, o que está aqui, tá? Daí, então, basicamente, você só vai fazer o teu prompt, ok? Que eu botei aqui, ó, make him shoot monsters, ok? O que acontece aqui é que o prompt do One 2.2 é você mandar ele fazer algo em inglês. Então, você vai ter que usar o chat GPT e dizer assim, e você tem que fazer uma expressão contínua. Então, vamos supor assim, é, mande ele atirar em monstros. Aí eu boto um ponto, faça espirros de sangue na tela. Vamos ver o que vai gerar isso aí. Opa, eu botei em português. Make splashes of blood come on the screen. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa, né? Outra coisa que você pode ver aqui é o Lang. Não é recomendado passar de 5 segundos, porque daí o One ele costuma se perder. Então, o Lang, que são 81 frames, ela está ligada com as quantidades de frames rate que você botou aqui. Então, 16 por 5 segundos dá 81. Ok, não dá 81, mas é 81. Não me pergunte, é sempre um a mais. Fosse 20 frames, seria 121 frames para fazer os 5 segundos. Então, bota uma frame sempre, você multiplica e bota uma frame sempre, tá? Não mexe mais nada, cara. Ele já traz tudo bonitinho aqui, tá? Você também não mexe mais nisso, a não ser que você saiba o que você está fazendo. Não mexe mais nisso. Você só vai mexer aqui para botar, dizendo para ele, ó, esse é o Light 2
LoRa, tá? Esse daqui, todo LoRa, você bota ele dentro do modelos LoRas, né? Dentro do ConfUI, na pasta de modelos em LoRas. E esse daqui é o Guff que, se eu não me engano, caraca, não tá mostrando o resto, porque, porque eu só tenho um Guff aqui. O Guff, cara, eu nem me lembro onde é que o Guff vai. Deixa eu ver aqui se eu tenho o Guff aqui. Deixa eu pausar. Pronto, de volta. Ele vai em Diffusion Models, tá? É onde vai todos os ones que eu já botei até agora. O Light vai em LoRa, LoRas, tá? E daí então ele vai estar habilitado. Se não tiver no diretório que deve estar, ele não vai mostrar para você selecionar. Então, dá uma olhadinha nisso. Aqui era o original, que é o One 2.2. Deixa eu clicar aqui e habilitar. Ó, tá vendo? Ele é safe tenso. Esse daqui é muito pesado, cara. Ok, o One 2.2. Deixa eu ver se eu ainda tenho ele aqui. Safe tenso, 13 gigabytes o High Noise, tá? E o Low Noise é 13 gigabytes, praticamente 14 gigabytes. Aí ele entrava na minha memória. A minha memória RAM. Eu tenho bastante memória RAM. Não muda mais nada aqui. O que é isso aqui normalmente é padrão. Você já deve ter ele no teu HD, tá? Se você anda brincando com o ConfUI. Aqui você vai buscar uma imagem e daí você vai mandar processar. Nós vamos mandar processar agora, ok? Que eu quero mostrar para você o erro que ele dá. Pode ver aqui, ó, processamento, 105 segundos ele processou o último, que é esse daqui. 105 segundos, menos de 2 minutos. Vamos lá, vamos mandar processar esse treco aqui e ver o que é que vai rolar, tá? Ó, ele já está mostrando aqui o consumo de GPU e o consumo de VRAM. Então ele vai dar um load da VRAM, tá? Deixa eu ver aqui. Ele até que não lotou muito a minha VRAM, não. Vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Aí ele ainda não jogou, ele ainda está processado, tá? Ó, agora ele está usando 100% da GPU e 42% da VRAM. 69%, tá? Você pode ver que aqui o LoRa, ele está dando erro nessas zorras todas aqui, tá entendendo? Independente, cara, tá gerando vídeos fantásticos, super rápidos, tá? Então eu não tô triste, não. Aí aqui ele te dá assim, olha só, processei 33% em 15 segundos. Por aí você já tem uma estimativa que em 45 segundos ele vai terminar. Aqui nós podemos ver, ó, já está em 98% da minha VRAM, porque o GGUF do One 2.2 que estou usando, que é o Q5, ele tem 10,5 gigabytes. Tá? É. Tanto o Low Noise tem 10,5. Vejamos aqui, o High Noise tem 10,5 também. Olha só, ele terminou ali. Cara, deixa eu ver, porque ele dá muito erro. Mas tá beleza, cara. Tá girando fantástico. Eu tô adorando a qualidade do que ele tá produzindo. Filho da mãe, ele puxou. Ele demorou 45 segundos mesmo para fazer só uma passagem que é o High Noise. Então, se ele continuar assim, ele deve demorar 1 minuto e meio. Ok, ó, 31 segundos. Vai demorar 1 minuto e meio, quase. Saca? Muito legal. Minha placa de vídeo é velha, é uma 3080. Ok. O prompt demorou 139 segundos. 2 minutos e 19 segundos. Agora vamos ver. Olha só. Esse aqui é o SEG dando splash, que foi o diferencial que eu botei. Ele ainda tem algum probleminha que ele está mesclando as duas armas, ok, na hora de atirar. Mas você pode ver que
tudo, o movimento, os músculos, a posição de tiro, tudo está fantástico. O meu único problema é que ele está mesclando as duas armas e daí eu teria que aprimorar isso através de prompt. E o prompt é um saco, cara, porque você vai ficar dando prompt até. E para isso eu sugiro que você faça uso do chat GPT. O chat GPT vai te auxiliar a dar um prompt legalzinho aqui para você, tá? É, com isso, eu espero ter ajudado você a entender, inclusive as dicas de canais que você pode ir para poder fazer, tá? Para você pegar esse workflow aqui, eu vou ver se eu aprendo mais para poder fazer melhor, né? No entanto, a minha dica fica para você, tá? Vá no. Deixa eu ver aqui o canal. Vá no Pixaroma, tá? Vá nele, ele vai te dar o workflow. Esse workflow do Sage, ele é fantástico. Você vai instalar o workflow do Sage, ele vai te explicar sobre o Guff, aonde pegar, ok, e o que fazer. E depois você vai buscando na internet como aprimorar. A história é sempre a mesma, baixar a quantidade de steps que você vai fazer para poder gerar vídeo. Que por enquanto ela está em 6 steps, ok? Tanto para high noise como no low noise. E olha só, cara, eu tô fazendo esse vídeo aqui, cara, ok, em 2 minutos e 20 segundos. Esse vídeo aqui, cara, tá, dá para você fazer muito mais coisa, você ser muito mais criativo. Bom, se houver alguma dúvida que vocês queiram que eu faça um vídeo para sanar, até mesmo um passo a passo, porque você não está entendendo muito do Pixaroma, tá? Eu posso até parar para fazer isso. Vai demorar um pouquinho, porque fazer vídeos ensinando a usar coisas é mais difícil do que vídeo para videogame. Porque eu jogo 2 horas, 3 horas de videogame, eu tô me divertindo, paca. E aqui não. Se eu falar alguma coisa, eu já tossi várias vezes aqui. Tá? Se eu falar alguma coisa e deixar de falar errado, eu tenho que refazer o vídeo, tá entendendo? É, e quando você está ensinando passo a passo, é dose, porque você não pode falar uma coisa errada, que é o caso do carinha lá, como é o nome do cara? É o Benjis, tá? Então, o Benjis, ele também tá em português, deixa eu botar aqui para vocês o canal do cara, tá? Beijos aí, Playground, tá? Você tá vendo aqui o YouTube, dá para você achar ele ensina também várias coisas para você, tá? Mas ele é ligado no Patreon e muitas vezes eu detectei erro no vídeo dele e ele só conserta no Patreon. Então, ou então o pessoal chega lá no comentário e diz: Isso aqui você fez errado, é assim assado, tá? Porque o YouTube ele não te deixa você substituir o vídeo. Então, você mandou o vídeo errado, você deleta e manda de novo, ou o vídeo fica errado. Então, tem mais essa, tá aí a dificuldade de você gerar vídeo. Eu não sei se ele faz por maldade ou não. Mesmo assim, eu sigo o cara porque, por exemplo, aqui ele está dizendo que vai conseguir fazer em 4 steps. Eu sei que ele não criou os 4 steps, ok? Ele pegou de alguém. Então, se ele não estudar direito, eu vou descobrir quem é essa pessoa que fez em 4 steps. Significa gerar vídeos ainda mais rápido. Mas agora, com 2 minutos e meio, para mim é fantástico. Eu só quero agora aumentar a qualidade. Daí você vai ter vários vídeos ensinando como usar o Context e outros add-ons, tudo para facilitar a tua vida. Fica a dica também do Civita, tá? Porque o Civita, ele é uma forma de você pegar modelos, e os modelos que você pode pegar podem te levar a criar a imagem inicial que você quer. Ok, ó, o pessoal está fazendo vídeos, cara, fantásticos com isso. Então, por exemplo, isso aqui é um vídeo, ok? Deixa eu ver aqui, por que que tá assim? Olha só um vídeo aqui, tá? Esse, por exemplo, é o vídeo que o cara fez. Tá? Ele usou o AN 2.2 14B, Post Compile, tá? Olha só o vídeo do cara. Então aqui ele vai te dar todas as dicas para você fazer ele, ok? Ó, ele tá fazendo, ele te dá dicas até de aperfeiçoamento do negócio.
cuidado que eu tô sem a restrição de idade, então pode aparecer olho pelada aqui nesse negócio. Eu vou dar uma olhada nesse prompt desse cara aqui, que eu gostei pra caramba. Ficou uma coisa fantástica que ele fez. Olha só, cara, isso aqui você volta 20 anos atrás, isso aqui é uma cena de efeito especial fantástica que você consegue gerar no teu computador, ok, em 3 minutos. Não é legal? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dê um joinha, se inscreva. Se você quiser que eu entre em detalhe em alguma coisa, fale no comentário. Eu também tô apanhando pra caramba, mas eu tô achando um barato, né? Eu não sugiro você comprar placa de vídeo nova agora, porque no início do ano que vem as placas de vídeo vão sair com mais memória RAM. Então vai ter 50, 80 com 24 gigas de RAM, ok? Vai ter 50, 70 com 20 gigas de RAM, tá? E isso vai facilitar ainda mais para você gerar os seus vídeos. Vídeo é o que mais vai comer a tua RAM. Ok, eu sugiro que você, se você quiser um ganho, faça como eu. Fiz o update de quantidade de memória RAM. Fui para 96 GB de RAM. Por quê? Porque com 32 GB de RAM, ele entrava dentro do HD. E daí ele estourava a pilha de memória virtual do Windows. Não tinha memória, não tinha espaço suficiente. Então, às vezes, eu estou fazendo algum serviço e ele vai até 64 gigas de RAM tá ocupado, né? Deixa voltar lá, caramba. Porque eu acho que tem como te mostrar isso aqui. Ok, ó, a minha RAM está com 62 gigas de RAM ocupada. São 60 gigas que estão ocupados, ok? De 95 gigabytes, ok, ele está ocupado 59 só nessa brincadeirinha. Então, o upgrade mais sensato para você no momento é fazer a RAM, porque qualquer tipo de inteligência artificial, quando estourar a memória da placa de vídeo e vai estourar a memória da placa de vídeo, ele vai passar para a memória RAM. E daí é menos lento do que a memória de HD, principalmente se eu for um disco rígido e não um SSD. E se for mesmo que seja o SSD, você vai ter que bater bastante espaço e vai ficar muito lento, vai parecer quase que ele está travado, tá entendendo? Porque é aquele negócio, velocidade é na RAM, depois na RAM, e depois você morre olhando a velocidade do temporário. Ah, isso aqui é temperatura só. E sugiro você ir assistir e seguir os passos do Pixorama episódio 55, porque ele vai te ensinar a instalar um ConfUI moderninho, que é esse que eu estou usando, ok? Com muito mais recursos. Inclusive, ele te permite você manter o teu ConfUI original com os modelos lá, enquanto você brinca com esse daqui. Porque tem um macete lá que ele vai ensinar no vídeo que faz com que o ConfUI novo enxergue todos os modelos dentro da pasta do ConfUI antigo. Bom, esse é um canal excelente, ele está com tradução em português, vai te ajudar muito mais do que eu tenho ajudado, ok? E qualquer coisa, estamos aí. Não esqueça de entrar no Discord para poder ver os workflow que ele faz. E ele também tem lá umas brincadeirinhas lá diariamente. Façam uma imagem retratando isso e isso. Muito legal. Achei barato o Discord do cara. E, pô, olha só o que, é que você vai conseguir criar, cara. Ok? Um pouquinho de trabalho, eu conseguiria deixar essa imagem perfeita. Tá? Bom, desculpa o barulhão. É, dê o like, se inscreva, comente e não se arregue, ok? Que é assim não, é assim mesmo. Ontem eu perdi o meu domingo inteiro brincando com geração de imagem. Que eu queria fazer algo que estava no Civita, mas eu não conseguia fazer igual, e cheguei a algo semelhante que me satisfez. Mas demorou pra caramba. E eu vou brincar com aquele ConfUI lá que eu te mostrei, né? Que é o da geração da cobra no prédio. Obrigado.